pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Alisson, tô aqui com o André. E André, hoje vou falar pra você, tô cheio de dúvida, André. Tem dúvida mesmo. Como vocês, quem tá acompanhando já sabe, a gente tá com uma série aí que mostra a trajetória de Jesus ali. Ele foi aflito, ele foi preso, uma traição de uma pessoa que estava com ele ali, junto com ele, caminhando com ele. Ele foi julgado de uma forma totalmente injusta e ele foi crucificado. Ali, como diz o Isaías, eu acho que foi moído ali. Foi moído. E André, a gente vai falar hoje sobre a vitória. Eu não consigo ver vitória. Não, parece que não está indo para uma vitória, para um caminho de vitória, André. Estranho, né? A gente deixar essa cena e falar que a cena é vitória, sendo que vem num contexto todo de aparente derrota, né? Eu acho que não é só você que pensava assim, Alisson. Eu acho que muita gente que estava ali acompanhando passo a passo a vida de Jesus não consegue imaginar que uma vitória estaria por vir. Porque se a gente pensa num enredo, a gente está falando do drama da salvação. Esse agora é o grande clímax, é o momento do desfecho, é o momento onde você chega no pico assim e fala, pô, o que vai acontecer com o herói? E nessa história o herói morreu, né? Foi a nossa triste conversa sobre semana passada, foi conversado um pouco sobre as mortes. Então eu acho que falar em vitória é falar em algo inesperado, e você tem toda a razão de pensar assim. E que texto a gente vai usar como base? O texto de base hoje, Alisson, é o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E eu já vou querer que a gente leia, eu vou dar uma explanada nele para a gente continuar o nosso bate-papo. Olha o que diz Lucas 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com tudo o que tinha acontecido. Ô Alisson, olha esse texto e por que a gente realmente consegue considerar que é inesperado. As mulheres levantam, as mulheres que eram seguidoras do Senhor, que tinham visto a crucificação na sexta-feira, passou-se o sábado, dia de descanso entre os judeus, inicia-se madrugada de domingo, primeiro dia da semana, correm para o lugar do túmulo com especiarias, porque era um costume deles fazer um determinado tratamento no corpo daquele que tinha falecido. E quando chegam lá, o túmulo, e não era assim qualquer túmulo, era uma pedra, uma senhora de uma pedra tinha sido colocado num túmulo que era cavado praticamente numa rocha, e aí não tem mais ninguém lá. Elas entram, visualizam tudo, aparecem dois seres, dois homens com roupas resplandecentes. O que é isso? Anjos, dois anjos estão ali. E daí a pergunta deles: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Daí eles dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a grande vitória. Isso é disso que a gente está falando, porque toda a trajetória de Jesus estava relacionada a isso. E aí os anjos fazem menção e falam assim: ó, lembre das palavras dele. Ele disse que ele caminharia, ele seria levado para Jerusalém, seria condenado, crucificado, mas ressuscitaria. E ele ressuscitou. Elas ficam eufóricas, empolgadas e voltam para contar, e aí a história se segue. E é isso aí.
E nessa cena do luto delas, elas estão preparando as especiarias ali, eu acho que eu estaria naquele momento ali também. Uma tristeza, muita tristeza, o luto. Iria lá no túmulo, eu acho que talvez para colocar as especiarias. Mas é um momento triste ainda, não é de uma vitória. O que isso explica pra gente? O que eu posso ter de vitória nessa parte? Quer ver, Anderson? Primeiro a gente precisa entender essas mulheres. Elas estavam todas tristes. Elas não lembravam das palavras de Jesus, que ele ressuscitaria. E não apenas não lembrava. Não é um negócio simples de você acreditar. Elas viram toda a derrota do seu Senhor. Aquele que se apresentava como o Salvador do mundo, aquele que teve experiências de curar mortos, de curar doentes, de fazer cegos verem, de curar aleijados, de multiplicar pão e dar para os famintos, aquele que acolhia os excluídos, que caminhava junto com pecadores para transformar a vida deles. Poxa, ele era a esperança dessas mulheres, mas elas viram ele sendo preso, ele sendo condenado e assim, muito frágil diante de toda a força dos judeus e dos romanos. E aí elas estão cheias de tristeza, e é o detalhe, elas estão indo atrás de um Jesus morto. Esse é o ponto dessa história. A caminhada delas, a jornada delas porque elas estão naquele momento indo atrás de um Jesus morto. E aí a pergunta que fica, poxa, o que isso nos ensina? Isso nos ensina, Alisson, que em muitos momentos, quando as situações todas da vida, elas estão se despedaçando, como o atual contexto da nossa vida social, século 21, ano de 2021, percebendo o caos que está o mundo e a dificuldade em que a gente se encontra, famílias padecendo, relacionamentos sendo arruinados, gente de luto, a gente está perdendo muitas e muitas pessoas, os hospitais lotados, a vacinação que não se encaminha. Diante disso, talvez muitos daqueles que se dizem cristãos no momento estão indo atrás de um Jesus que não é o vitorioso. Por quê? Porque eles estão olhando mais para o contexto, estão olhando mais para a cena, estão olhando mais para as dificuldades que estão vivendo, e não exatamente para quem é o Senhor. E aí o que a lição nos ensina? Que a nossa busca por Deus, a busca de todo discípulo de Jesus, nesse momento, Alisson, onde a gente para fazer as nossas orações, onde a gente para ir falar com Deus, a gente precisa lembrar que a gente não está indo atrás de um Jesus que foi vencido. A gente está indo atrás de um Jesus que ressurgiu dentre os mortos, que sentenciou a morte, que expôs todo o poder maligno no momento que ele aparece ressuscitado, dizendo assim, olha, sobre mim me dada todo poder, força e autoridade. Eu sou o rei. Então, diante disso, aí com esse olhar, a nossa vida tende a mudar. Porque assim como aquelas mulheres vão para o túmulo tristes, depois de considerar a realidade da ressurreição, elas saem daquele ambiente de falta de esperança, cheias de euforia e alegria. Por quê? Porque a ressurreição mexeu com o coração deles. Hoje é domingo de Páscoa, Alisson. Hoje é domingo de Páscoa. Esse momento da nossa vida é hora da gente encontrar com o Senhor que ressuscitou e encheu o coração de esperança, porque é o seguinte, Ele venceu tudo e todos, e nós seguimos a um rei vencedor. Nossa, porque se a gente olhar para o dia a dia de hoje, às vezes a gente está focado muito no momento, que nem elas estavam ali, morreu, acabou. Mas se a gente olhar para um todo, porque Jesus falou, a ressurreição dele é maravilhosa. E uma outra dúvida que eu tive é a questão, quando o anjo fala para elas lembrarem do que Jesus tinha falado para elas. Aquela mensagem que Jesus falou que ele ressuscitaria, é só para elas ou a gente consegue trazer isso? Olha que interessante. A fala de Jesus para elas, os anjos falam assim para elas, né? Lembrem das palavras que Jesus lhes falou. E daí ele vai para o versículo 7, que é qual? As palavras que Jesus falou para elas. Lendo aqui o versículo 7 e ele sendo posto aqui para vocês. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores,
seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Os anjos dizem para elas, olha, vocês lembram? Foi isso que Jesus disse para vocês. E aí o que acontece? Poxa, tem 2 seres celestiais dando conta que Jesus não está aqui. O túmulo está vazio. E agora os anjos falam das palavras e elas falam assim, é verdade, ele falou. Pronto, elas ligaram as pontas e falaram assim, já sabemos o que aconteceu. E voltaram eufóricas crendo. Alisson, essas palavras servem pra gente. Em qual aspecto? Essa frase dos anjos dizendo assim, ó, lembrem das palavras de Jesus, ela tem múltiplas aplicações. Por quê? Porque o que é a palavra de Jesus, se não a própria palavra de Deus? Talvez nem todos saibam, mas Jesus é o próprio Deus, é o Deus Filho. As Escrituras nos dão conta que Deus é uma comunidade e ao mesmo tempo é um só. Ele é o plural e o singular junto. É o uno e o múltiplo que faz essa junção. E evidente, na sua cabeça está falando assim, poxa, eu não entendo isso daí. Ótimo, ele é Deus, mais um motivo para ele ser Deus. Ele não é totalmente decifrável por mim e por você. Mas de fato as Escrituras apontam para a gente, Alisson, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho. E aí o detalhe, se são palavras de Jesus, são palavras de Deus. E talvez o que a gente não se dá conta é que as Escrituras Sagradas que a gente acabou de ler aqui, elas também são palavra de Deus. Então, palavra de Jesus, palavra de Deus e Bíblia são sinônimos. E aí, assim como no momento de medo, de desespero, os anjos afirmam para aquelas mulheres, lembrem das palavras de Jesus, nos momentos que a gente está vivendo hoje, Alisson. Se tem uma coisa que pode ajudar o meu e o seu coração e o coração de qualquer um a passar por esse ambiente fúnebre que a gente está vivendo e ter esperança e ser consolado e conseguir ter perspectiva de futuro, é lembrar das palavras de Jesus. Mas para lembrar das palavras de Jesus, a gente tem que conhecer as palavras de Jesus. A gente tem que acessar as palavras de Jesus. Então, se tem um negócio assim de fundamental importância para todo discípulo de Jesus, que talvez tinha aquela experiência de acessar as Escrituras somente no domingo, quando o pastor pregava, olha, a nossa comunidade mesmo está sendo provocada a uma leitura anual das Escrituras. A gente tem estimulado as pessoas para que diariamente se alimentem das Escrituras, porque se tem um negócio que muda o coração, é exatamente isso. Lembrem das palavras de Jesus. Então, que legal. Nessa questão de lembrar, então eu acho que seria interessante, sei lá, eu falar para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, eu tenho que fazer isso? Claro que tem, Alice. E tem que falar exatamente do quê? Tem que falar da mensagem da vitória. Essa mensagem da ressurreição de Jesus, ela precisa ser anunciada. E algumas pessoas falam assim, mas por que temos que falar da ressurreição do Senhor Jesus? Pensa comigo, Alisson. Jesus, ele falou o seguinte, ele falou que ele é o Filho de Deus. Quando algumas pessoas perguntaram para ele assim, mostra-nos, o Filipe, um dos discípulos, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Então ele está se fazendo como Deus. Ele decide perdoar pecados. E os próprios judeus ficam escandalizados, porque falam assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus diz que perdoa pecados. Então olha, ele diz que ele é o Filho de Deus, ele diz que ele é o próprio Deus, ele diz que ele perdoa pecados. O que mais que Jesus disse antes da morte e da ressurreição dele? Ele disse que ele iria para Jerusalém, que ele seria condenado, que ele seria morto. Tudo isso aconteceu. Aí por que a ressurreição se torna tão importante? Porque é o seguinte, se ele não ressuscita, se ele morre e não ressuscita, a gente ia falar, sabe o quê? Ele é uma fraude. Isso não aconteceu. Isso não é verdadeiro. Mas o detalhe, Alisson, ele diz todas essas coisas, ele diz que ele perdoa pecados, ele diz que ele é Deus, ele diz que voltará, mas ele diz que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, isso quer dizer o seguinte, Alisson, que tudo que ele disse é verdade. E se tudo que ele diz é verdade, uma coisa nos resta. O quê? Uma só. Se submeter a ele, se curvar diante desse rei vitorioso e dizer assim, só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor.
Só Jesus Cristo é o Senhor e eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito de Jesus. Ou eu digo assim, ó, não quero saber dele, mas aí eu já me torno inimigo, ou eu falo assim, não, eu me curvo a ele e o sigo, porque o que ele fez nessa cruz não mostra apenas que ele era verdadeiro naquilo que ele prometia, mas que ele é profundamente amoroso e misericordioso. É o melhor rei que existe e por isso eu vou seguir. Por isso que a gente tem que contar, por isso que a gente tem que espalhar essa notícia aí. Eu estava conversando com um grupo de amigos da igreja aqui nessa semana e a gente estava conversando o quão difícil, por exemplo, às vezes a gente tem muitas vezes vergonha de falar dessa palavra por, sei lá, parecer maluquice, para muitos parece maluquice. E a gente tem dificuldade de falar dessa mensagem dele. Tem alguma dica, como que eu posso me sentir? Então, Alisson, eu acho que eventualmente quando a gente começa a anunciar as palavras de Jesus e falar do amor dele, a gente se sente responsável com o resultado. Esse é o problema. Mas olha o que é bacana desse texto aqui que a gente acabou de ler. As mulheres voltam e vão conversar com os apóstolos. E daí depois que elas contam para os apóstolos que Jesus ressuscitou, o texto no verso 11 diz assim, ó, mas para eles quem? Para os apóstolos, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Olha aí, o problema de não acreditar não é responsabilidade de quem anuncia. Quem anuncia tem que anunciar, porque essa foi a orientação dos anjos. Vão anunciar para os seus irmãos. E a mesma palavra é direcionada para a gente. Jesus disse assim, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a palavra de Jesus, as últimas palavras dele para os apóstolos, para todos os discípulos reunidos. Alisson, o nosso dever é anunciar, mas quem vai fazer o trabalho é Deus. É curioso que nesse contexto, o Pedro e o João correram para o túmulo. Quando você vai ver a narrativa sob a ótica do evangelista João, você descobre que ele creu naquele momento. Mas o texto aqui de Lucas não diz que Pedro creu, diz que Pedro ficou maravilhado, mas ainda não tinha acreditado. E quando que ele vai acreditar? Mais à frente, quando Jesus finalmente aparece para ele. E qual é a consideração e o ensino para nós dois aqui, Alice? É o seguinte, a gente vai anunciar, a gente vai jogar a semente, é isso que a gente está fazendo aqui agora, é essa mensagem sendo espalhada, é isso que a gente espera que quem assiste esse vídeo pega essa mensagem aqui e reparta com a família. A nossa responsabilidade é anunciar. Agora, que molda o coração, e nisso a gente precisa ter paciência com as pessoas, porque cada uma é de um jeito, o tempo de Deus na vida das pessoas é distinto. O detalhe, a gente não pode ter vergonha, a gente não pode ter medo, a gente não pode ser orgulhoso, falar assim, não, o que vão pensar de mim? Isso é orgulho. Não interessa o que pensem de mim. O nome sobre todo nome é o nome de Jesus Cristo. E eu devo falar dele em tempo e fora de tempo. É isso que a gente precisa caminhar. Maravilha, cara. E essa perspectiva mudou mesmo, quando a gente passa a acreditar que é ele que faz. A gente só tem que anunciar. Exato. E talvez eu me pego, tipo, eu vou, sei lá, compartilhar uma fofoca, talvez. Eu não deveria. Mas a gente pega e fala, André. E fala, né? Fiquei sabendo, uma curiosidade, agora, né? Poxa. E essa é a mensagem que traz vida. Essa é a mensagem que revoluciona corações. Essa é a mensagem do Evangelho. É o que coloca o ser humano no lugar que ele precisa estar, que é diante da face de Deus, reconhecendo o seu Criador e encontrando o seu propósito. Longe dessa mensagem não há esperança para o ser humano. Eu acho que às vezes o que nós não temos, Alisson, é a noção da glória e majestade que é estar diante do Deus vivo. E como o Evangelho tem relação com isso, como esse anúncio da ressurreição, do verdadeiro sentido da Páscoa, tem conexão com isso. E é disso que se trata a nossa conversa aqui. Maravilhoso, André. Que palavra maravilhosa. Hoje eu queria fazer diferente. Hoje eu queria fazer oração. Pode ser? Pode ser. Mas antes eu queria... Você tem uma notícia aí sobre a nova série? Boa. Ó, o Alisson vai orar, então se liga aí. Seguinte, Alisson, logo depois da sua oração, eu acho que dá para o pessoal soltar. Tem um teaser. Mês que vem a gente vai começar uma nova série e vamos conversar sobre lockdown. É uma palavra que as pessoas estão na mente, tem gente com raiva já dessa palavra. Mas o grande ponto da nossa conversa vai ser o seguinte: lockdown. Deus não está confinado. Nossa. Esse é o ponto. Essa vai ser a conversa, a gente apontar que Deus não se restringe, Deus não fica preso
e essa vai ser a nossa conversa pro próximo mês. Tô ansioso para a próxima mensagem. Sai o quê? Depois da sua oração já sai o vídeo Depois da oração ali? já sai o vídeo ali. Maravilha. Beleza? Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem maravilhosa. E uma coisa que eu te peço, Pai, coloca no nosso coração cada vez mais, Pai, a paz, a confiança em Ti, esse amor maravilhoso, Pai, da Tua ressurreição. E eu te agradeço, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Era para eu estar lá, era para ser tudo eu, Pai, mas o Senhor se colocou no meu lugar naquela cruz, no lugar de cada um aqui, Pai, e o Senhor morreu por nós, e hoje nós temos vida, temos esse privilégio maravilhoso de ter contato com Deus, um contato de poder orar, conversar com Ele. Muito obrigado, Deus. Eu quero pedir também que o Senhor venha colocar coragem em nós, Pai, nos dá dessa coragem, que nós não venhamos ter essa vergonha, Pai. Muitas vezes eu confesso para Ti, já tive essa vergonha, mas que o Senhor venha me ajudar, Pai, venha me dar essa confiança de que quem faz, quem muda o coração, quem molda o coração é o Senhor, Pai. Nos ajuda nesse momento. Muito obrigado por esse dia maravilhoso de Páscoa, Pai, e eu só tenho a Te agradecer, Pai. Esteja conosco a cada momento, Pai, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, galera. Valeu. Hoje o Brasil chegou à triste marca de 300 mil vidas perdidas durante a pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 3.200 mortes por Covid-19 registradas em todo o Brasil. Estados reagiram à alta de casos de Covid-19 e anunciaram aumento nas medidas de restrição. A capital paranaense restringiu